Pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo eletrizante. Estamos aqui a bordo de mais uma moto elétrica e estamos a falar nada mais nada menos do que a enérgica Evo Raibel RS. O que é esta Raibel RS? Basicamente é a versão naked da enérgica Ego, a moto de pista que vocês estão a ver aí nas imagens. Tem exatamente as mesmas características, é completamente despida, a parte completamente, pronto, tem as carnagens necessárias para este look naked. Tem todas as mesmas características que vocês encontram na Ego, o mesmo motor, mesma potência. Ela já assim é muito agradável de se conduzir. Olha, vamos aproveitar que estamos parados aqui no semáforo, falar aqui de um bocadinho do guiador. Temos aqui um botão 7 na parte de trás, serve para vocês mudarem ali à frente os modos de condução: Eco, Urban, Rain, Sport, e os modos de regeneração da bateria, que são 4: Off, Low, Medium e High. Eu neste momento estou com o modo Medium, que chega perfeitamente, que é aquele que nos dá uma sensação mais aproximada de uma moto a combustão. Quando vocês desaceleram, ou seja, eu largo o acelerador, vocês reparem que a moto só por si abranda sozinha. Ele faz aqui uma regeneração da bateria e faz também a travagem. Portanto, este aqui é o mais porreiro. Se ficarmos a carregar naquele botão durante uns segundos, entramos no menu para o controle de tração, muito parecido com o outro, em que temos 6 níveis de controle de tração. E depois aqui com este botão vamos colocar isto no nível 5, deixar o controle de tração ligado e no nível 5, e neste momento ele já acedeu ao controle de tração nível 5. Depois temos aqui médios e máximos, luz de passagem, o botão Mode, que serve para navegar e para mudar aqui de menus. Portanto, temos este primeiro menu e depois temos este outro segundo menu que tem outro tipo de informações, e depois temos um terceiro menu que tem aqui um grafismo e tem toda a informação que vocês necessitam para andar com uma moto destas. Aqui em cima, temperatura ambiente, são 30 graus, um relógio que por acaso não está certo, temos as RPMs, a velocidade a que nós vamos, o odómetro, a autonomia, quantos quilómetros aqui ainda temos. Depois temos aqui a porcentagem da bateria, qual é o nível do controle de tração, e isto aqui é o modo pista, Bluetooth e Bluetooth, e o outro não sei o que é. Pronto, se aquele ali que diz Go, significa que a moto está pronta a andar. Portanto, sendo uma elétrica, vocês sabem que não faz muito barulho quando a gente liga a moto. Portanto, é aquela indicação, quando é aquela luzinha Go que está ali acesa, que vocês, quando der acelerador, ela já começa a andar. Do outro lado, nós temos aqui punhos aquecidos, temos aqui o Cruise Control e temos o botão vermelho, que serve para vocês ligarem a moto e também para fazer aquelas manobras de parqueamento em que vocês ficam a clicar no botão vermelho, acionam a marcha atrás para vos ajudar a estacionar a moto, que é uma moto que ainda pesa 260 kg, clicam outra vez, acionam o forward slow, ou seja, conseguem andar com a moto um bocadinho para a frente sem estar aqui a puxar pela potência toda da moto, e depois a terceira vez que carregarem, vocês desligam esses dois movimentos. Portanto, tem essa funcionalidade, chama-se assistência de parqueamento. Pronto, basicamente é marcha atrás e andar para a frente devagarinho para vocês poderem manobrar a moto. Mas isto é muito fixe, é uma moto muito porreira. Aí depois nós estamos em modo Sport, temos aqui tudo disponível assim que damos um bocadinho de acelerador. Mesmo fixe. E vocês viram que ela é bastante fácil de manobrar. Parada não, mas depois quando lhe dão gás e andamento, lá vai ela. Muito bom, muito bom. Eu já trouxe aqui no canal a SS9, vamos lhe chamar a irmã mais nova destas três. Tem muitas coisas que são semelhantes com esta, nomeadamente o motor, mas também depois está limitado limitada em termos de potência. Esta aqui está limitada em termos de velocidade máxima. Pronto, basicamente é isso, mas é muito agradável. E justamente, olha, nestes dias que estamos aqui, está 30 graus agora, a apanhar aqui com o ventinho na motinha, está muito porreiro.
que é que nós temos mais aqui? Olha, estava a olhar aqui para a frente, temos aqui uma tomada, olha, tomada USB com duas entradas, porreiro. É aquilo, só tenho a chave aqui no bolso, está aqui no casaco, só tenho que carregar no botão para ligar, desligar a moto e trancar a direção. E depois temos um painel ali à frente de 4 polegadas, que eu já vos falei um bocadinho sobre ele, que tem toda a informação que vocês necessitam para fazerem uma viagem bastante agradável. Eu estou a falar de viagens interessantes, ok? Isto aqui, meio urbano, eles já apontam para os 400 km, misto 200 e poucos, 250 e extra urbano, que é autoestradas e não sei o que mais, eles apontam para os 180 km. E tendo em conta que temos aqui carregamento rápido, vocês numa bomba qualquer de serviço com carregamento rápido, em 50 minutos tem o carregamento até aos 100%, mas não precisa nos 50 minutos, mas para meia horinha devem conseguir carregar 60% ou 70% da bateria e chega perfeitamente para vocês continuarem a vossa viagem com este som. Uau! Não! Ai ai meu amigo, isto é um espetáculo. Vamos lá dar aqui um bocadinho mais de gás. Já foi. E agora travamos. Ora, acendeu aqui umas luzinhas. Quando eu travei, eu presumo que deve ser o aviso de travagem de emergência. Ou seja, quando vocês travam a fundo, ele deve ligar os 4 piscas ou coisa assim. Eu não sei se esta moto tem, mas pela indicação que me parece ser, porque se eu travar devagar, não acontece nada. Se eu for devagarinho e estiver a carregar no travão, nada. Mas se eu acelerar e fizer uma travagem brusca, ela acende. Epá, que fixe! Agora, conforto. É uma Naked. O banco não é duro, tem aqui algum aconchegado, mas não é um banco muito confortável. A posição de condução é o intermédio entre pista e uma Naked tradicional, okay? Eu vou aqui um bocadinho mais inclinado para baixo do que aquilo que eu gostaria. Normalmente uma Naked nós vamos aqui sentados aqui, mais aqui nesta zona, aqui já vamos mais agressivos, um bocadinho mais. É o que nós temos. Vocês devem ter reparado e devem estar a reparar que eu não tenho aqui manete deste lado, ok? Este lado aqui é só, a moto aqui é só acelerar e travar, não precisam de mais nada. Precisam de sim ter cuidado e tomar atenção numa moto destas que está aqui com os controle de tração. Aqui convém ter sempre controle de tração e ABS, desligando esses dois componentes. A brincadeira pode-vos sair muito cara. Estamos aqui a falar de uma moto à volta dos 31.700 euros, a partir de 31.700 euros, e deixá-la cair ao lado, para o lado ou para o chão, não deve ser nada agradável. E muito mais vai ser dispendioso. Portanto, eu vou dar um conselho, brinquem, vejam até onde é que vocês conseguem ir com essas coisas desligadas, mas se não têm unhas nem dedinhos para este tipo de motos, deixem as coisas ligadas, que é para ela trabalhar para vocês e vocês poderem desfrutar da mesma sem grandes preocupações. Ter o prazer de conduzir, o prazer de passear com ela, o prazer de sentir este motor, porque parece que não, isto dá prazer. O pessoal que diz que só as de combustão é que são boas e não sei o que mais, isto é o pessoal que não experimentou as elétricas. Há elétricas que realmente aquilo não andam, pronto. Mas aqui estamos a falar de uma elétrica já com 150 cavalos, estamos a falar de um motor decente, estamos a falar de 222 Nm de binário, e muitas poucas motos a combustão vão conseguir acompanhar esta enérgica Raibel RS. Esta é a RS, que por acaso é a versão mais desportiva delas. Eles têm só outra, que é a Raibel. E no meu canal a gente vai sempre para as mais desportivas, a gente nunca vai para as mais fraquinhas. A diferença é muito pouca. Mas já que temos esta, vamos andar nesta, não vamos andar na mais fraquinha, não é? E ela é mesmo muito porreira, muito agradável. A moto é... vocês reparem, 260 kg eu consigo manobrá-la sem qualquer problema. Só mesmo para estacionar, não sei o que mais, na minha garagem é que eu uso os sistemas de apoio. Se vocês têm aqui coisas interessantes aqui nesta moto,
vocês podem comprar packs. Epá, uma capa para o depósito, podem colocar as malas laterais, se quiserem viajar com ela, que ela já vos permite, como eu já disse, tem boas autonomias se quiserem viajar. Ela vai estar disponível, acho que são 3 cores no nosso mercado. Há muita coisa que esta moto tem de interessante, que faz com que quem pode, ok, não é toda a gente que pode olhar para ela, quem pode, olhe para ela e se divirta à grande e à enérgica. Lá vai ela, adeus! Uau, olhem para isto, olhem para isto! Oh! Não abrir, não fechar de olhos. Adeus, Maria Ivone! Maria Ivone! Não sei quem é a Maria Ivone, mas que faz mexer o coração, faz. É mesmo muito divertida. Vá, vamos agora ver um bocadinho mais de especificações da mesma. Pronto pessoal, aqui está o vosso amigo na Escola de Iniciação Motor Racing de Sintra para vos falar aqui mais um bocadinho da Rebel RS. O que é que eu vos posso começar por mostrar? Olha, vocês podem começar a ver o look dela, que eu acho que está muito bem conseguido. Este novo modelo já tem aqui períodos de manutenção, de mudanças de óleo, essas coisas bastante mais alargados, portanto é menos uma despesa que vocês têm a ter, portanto já tem aqui menos vezes à oficina para fazer essas manutenções. Obviamente temos já incluídas as garantias, que são obrigatórias por lei aqui para a moto. Temos também uma unidade de controle do veículo, que faz aqui a gestão das baterias, consumos de energia, que já é de última geração. Já gostou aqui a altura do assento 790 mm, vai dar para chegar perfeitamente com os pés ao chão. E agora sim, vamos então olhar para a parte da frente, onde temos aqui esta frente, que é do mais agressivo que há. Está muito bem conseguida esta frente, este pequeno defletor aqui, esta pequena grelha, as luzes, um aspecto muito interessante. Suspensões Marzocchi de 43 mm, totalmente ajustáveis, com custo de 110 mm, 2 discos de 320 mm, travões da Brembo com ABS e para completar o conjunto aqui à frente temos então uma janta de 17 de alumínio fundido com um Pirelli Diablo Rosso 3 com as dimensões 120/70. Já aqui na parte de trás da moto temos então um banco desportivo, é relativamente confortável, todo o grafismo desta moto está muito bem conseguido, estes vermelhos e pretos. Temos aqui um monoamortecedor ajustável em retorno e pré-carga com custo de 165 mm, a iluminação é toda em LED. Temos aqui também uns pequenos detalhes como as grelhas, que também dá um aspecto muito engraçado à moto. Braço oscilante em alumínio fundido. Um disco de 240 mm também com travões da Brembo e ABS da Bosch, 9.1. E para completar aqui a traseira temos então uma janta de 17 polegadas, tal como na frente, com os Pirelli Diablo Rosso 3, neste caso com as dimensões 180/55. Em relação a baterias, estamos a falar de baterias de polímero de lítio, já são última geração, 2.5 kWh, temos carregamento rápido à volta de 55 minutos, carregamento em casa, tomada de casa à volta de 7 horas, e depois temos aqui uma coisa chamada LPR, Long Period Rest, ou seja, que ele faz uma gestão das baterias no caso de vocês ficarem muito tempo sem carregar a moto ou com a moto parada, vão de férias ou coisa desse género. Outra coisa também, vocês conseguem, através da aplicação, programar o limite máximo de carregamento. Ou seja, vocês querem que a bateria só carregue até aos 60%, ela carrega até aos 60% e a partir daí para. 60, 70, vocês definem esse limite. O motor já é da nova geração, portanto ele partilha aqui a refrigeração com o inversor. Isto tem tudo a ver aqui com arranjar maneiras de optimizar a gestão das coisas, também reduzir pesos e aumentar potências da moto, mas estamos aqui a falar aproximadamente de 150 cavalos às 8.500 rotações, 222 Nm de binário. Obviamente nós não temos aqui
caixa de velocidades, ou temos, mas não temos pedal, é tudo automático, transmissão é por corrente e a única coisa que esta moto tem é a sua limitação aos 200 km/h. Depois, nós temos aqui, nesta zona, que é o depósito, uma luzinha que vai acendendo conforme nós vamos carregando. Temos aqui um autocolante que dá aquela classe à moto, que diz aqui Single Manufacturer de Moto E, até o fabricante das motos, do campeonato de motos elétricas. E me resta agora pegar no meu capacete e desfrutar esta moto sem ser para o vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT, na vida dura e elétrica, fui!